portanto, desde o capítulo 1 da primeira carta de João até o capítulo 4, nós vamos então ver essas diferentes associações. No capítulo 2, nós vemos, capítulo 1 nós temos a verdade, ela é a luz é a verdade. A mentira, ela é, portanto, a escuridão, as trevas. No capítulo 2, nós vemos João fazer uma associação entre o amor e a luz. Quando você ama seu irmão, isso é luz. Quando todo o seu estilo de vida é voltado, ele é direcionado para o amor ao próximo, para o amor ao seu irmão, isso é luz. Isso traz imensa luz para a sua vida. E da mesma forma como a mentira, ela é treva, aqui também nós vemos aquele que odeia a seu irmão, ele, portanto, a sua vida toda é uma vida de trevas. Então eu não posso dizer que eu amo a Deus e eu odeio a meu irmão, porque isso não é o amor de Deus. O amor de Deus, ele é o amor ao próximo. O amor a Deus, ele traduz em amar ao próximo, amar ao seu irmão. No capítulo 3, nós vemos, portanto, João continuando no tema do amor, mas dizendo que nós fomos chamados para esse amor, que nesse amor nós fomos chamados e agora nós somos conhecidos como filhos de Deus, né? E vemos isso de uma forma maravilhosa, né? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele. Então agora nós somos conhecidos do Pai por causa do amor que é manifestado a nós através de seu Filho Cristo Jesus, né? Eu gosto muito disso aqui, que agora a pessoa que ama a Deus, ela também transforma a sua vida, né? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Assim como no capítulo 1 nós vemos, nele não existe trevas, elas são associadas ao pecado. Nele não existe pecado. No capítulo 4, nós vemos a continuação do capítulo 3, quando ele começa a nos ensinar, no capítulo 3, sobre o anticristo. E o espírito do anticristo que trabalha na terra. E ele, antes que o anticristo se manifeste, e isso é um dos acontecimentos que vai acontecer antes da volta de Cristo Jesus, antes de vir o Cristo, vai vir esse anticristo, e ele vai vir trazendo todo esse poder de mentira, um evangelho falso, que parece ser verdade. Preste bem para isso. A mentira dele vai ser tão boa, tão potente, tão bem informada, que vai enganar até mesmo alguns dos santos. E antes que ele se manifeste, vai, portanto, haver esse movimento apóstata dentro da igreja. Vai, então, aparecer os anticristãos, né? Esses que parecem ser cristãos, eles falam uma língua aparentemente cristã, eles se comportam de uma forma apenas na aparência, né? Vão ter o nome de cristão, mas a sua atuação ela é anti ao Evangelho de Cristo. Ela é contrária ao Evangelho de Cristo. E é por isso que, de que modo isso vai se operar nos nossos dias?
vai se operar através de espíritos falsos. Espíritos que vão trabalhar em prol do anticristo. Portanto, nós vemos aqui no capítulo 4, João falando sobre isso, da seguinte maneira. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Você, quando vê Espírito com letra maiúscula, se refere sempre ao Espírito de Deus. Todo Espírito, isso já em letra minúscula, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vemos, portanto, nesses primeiros 4 versículos, essa doutrina sobre os falsos profetas e falsos espíritos, e nós devemos estar atentos, devemos realmente conferir que toda palavra que nos é ensinada, ela realmente sai da palavra de Deus. É por isso que em nossa igreja ou em nossas igrejas, nós sempre damos lugar a esse ensino sistemático da palavra de Deus, de versículo após versículo, capítulo após capítulo, tendo sempre em mente o contexto em que isto foi escrito. Vários contextos se aplicam, contexto histórico, social, econômico, Tudo isso nós prestamos atenção para que a palavra de Deus possa ser ensinada de uma forma proveitosa a todos nós. Então, nós vemos aqui que João ele se refere que esse espírito do anticristo já está no mundo. Há 2.000 anos atrás, quando esta carta foi escrita, aproximadamente 2.000 anos atrás, já havia esse espírito falso agindo no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, para que houvesse esses falsos ensinamentos. E eles vão vir de falsos profetas. E nós temos visto, irmãos, tantos falsos profetas se levantarem aqui em África, então, é profeta para tudo que é lado. E eles se intitulam mesmo profetas. E muitos deles são adorados como os deuses. As pessoas carregam estes homens em tronos, sabe? Prestando culto a homens e não prestando culto a Deus. Estamos vivendo uma época em que essa falsa profecia, ela tem tomado conta. E as pessoas, elas gostam desse show. Elas apreciam esse tipo de comportamento. Acham até uma forma de entretenimento. Mas nós devemos ter cuidado, porque vemos que esse espírito já atua no mundo. Só que João nos diz aqui: vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Então, por que há uma aceitação tão grande hoje em dia? Eu tenho conversado com certos colegas de ministério, tanto aqui em África do Sul como no Brasil. Nós temos visto
tantos ensinadores de heresias falarem absurdos da palavra de Deus, sabe? Inventarem diálogos que nunca foram documentados na Bíblia entre Deus e Cristo, sabe? Falando sobre heresias, ensinando heresias ao povo. Vou dizer, esses aglomeramentos de pessoas, porque eu não posso chamar isso de igreja, esses clubes sociais, né? Vamos chamar assim, eles estão cheios de pessoa, sabe? Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre. No fim dos tempos, o amor de muitos vai se esfriar. E muitos procurarão para si professores de acordo com as suas paixões, de acordo com as suas concupiscências, de acordo com os seus erros, de acordo com os seus pecados. E é por isso que aqui João nos diz, né? Eles procedem do mundo por essa razão. Falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Essa é a razão porque esses lugares estão cheios de pessoa. Esses lugares fazem sucesso porque não há uma observação à santidade. Entenda uma coisa é a pessoa viver dentro de rituais criados por homens. Outra coisa é você viver em santidade, que são normas e regras criadas por Deus, através de sua palavra. Entenda que sem a santidade, ninguém vai ver a Deus. A palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus: segui a paz com todos, e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. É por isso que há uma necessidade enorme de nós vivermos em santidade, de nós vivermos de acordo com a palavra de Deus. E vemos que por que a atuação desses falsos deuses, falsos profetas, falsos ensinadores tem tido sucesso? Porque eles falam uma linguagem mundana, o mundo os ouve, porque eles falam da parte do mundo, mas nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, amado ouvinte, aonde quer que você esteja, entenda isso. E nós devemos estar prestando atenção claramente nisso. Nós às vezes queremos que o alcance da palavra tivesse maior sucesso. E até, de certa forma, nós ficamos um pouco decepcionados, porque tantas pessoas se recusam em ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês, meus colegas e companheiros, não são os primeiros. Se você olha para o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho de Mateus, nós vemos que Jesus tinha 70 discípulos. Ele chegou a ter 70 discípulos, ele orou por eles, e ele transferiu poder sobre eles para eles expulsarem demônios e pregarem, andarem pelas cidades. E eles foram e pregaram. Mas quando Jesus ensinou o ensinamento do pão da vida, e ele disse que ele era o pão da vida, aqueles homens disseram uns para os outros: é difícil de receber tal ensinamento. Naquele momento,
a maior parte dos seus discípulos abandonaram Jesus. A maior parte. Apenas 12 discípulos ficaram. 12 ficaram. Dos 70 discípulos, 12 ficaram com Cristo. Então você vê que a perda foi enorme. Sabe? Foi uma perda enorme. Eu posso talvez sentir aquilo que Jesus sentiu, porque ele olha para os seus discípulos naquele momento e ele diz: e vocês? Não querem ir embora também? Sabe? E isso dói às vezes, mas há sempre um fiel. Sabe? E um dos fiéis disse para Jesus: sabe, Senhor, tu tens as palavras da vida eterna. Esses 12 creram. E mesmo entre esses 12, um traiu Jesus. Então nós vemos que a linguagem mundana, ela pode talvez atrair uma grande multidão, mas ela não vai atrair os verdadeiros adoradores, os verdadeiros discípulos. E muitos desses andaram e ouviram o Evangelho e viram o poder de Cristo em atuação, e eles abandonaram a Cristo. Apenas 12 ficaram. Por isso que nós lemos esse versículo agora. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E não adianta, irmãos, não adianta forçar a barra, como nós falamos. Não adianta você querer convencer. Primeiramente, nós não temos o poder de convencer ninguém. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não posso fazer nada. Eu só posso ensinar a palavra de Deus. Sabe? E Jesus Cristo mesmo, quando ele foi questionado, já no fim de seu ministério, pelos escribas e fariseus, sabe? Ele virou para aqueles homens e disse: sabe, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Vocês não são minhas ovelhas. Ah, Senhor, nos mostra um sinal. Oh, Rabino, mostra um sinal, faz aí um truque qualquer. Jesus disse: não, já não há mais sinais para vocês. Porque vocês são, sabe, vocês são um povo de dura cerviz, pescoço duro, cabeça dura. Vocês são teimosos. Vocês são rebeldes. E Jesus disse: não há mais sinal. Para vocês agora, só o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Jonas ficou na barriga do peixe 3 dias, dado como morto, e ressuscitou. Agora, para esses teimosos, basta o sinal da ressurreição de Cristo. Se crer, tudo bem. Graças a Deus porque você creu. Se não crer, não faz diferença nenhuma para Deus. Sabe por quê? Porque as suas ovelhas conhecem a sua voz. E aqui então nós vimos isso. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Portanto, irmãos, não fique espantado se alguém não receber a palavra. Não fique triste se alguém, sabe, que ouviu a palavra, uma vez uma palavra tão bem pregada, resiste. Porque eles não são da parte de Deus. Sabe, a vida, toda ela é o resultado de escolhas. Todas as vidas de todas as pessoas são numerosas escolhas que cada uma pessoa faz. E isso, então, torna-se uma vida. Portanto, eu quero dizer para você que me ouve hoje. Peço
que você leia estes versículos, que você preste muita atenção, tome tento e veja o que diz a palavra de Deus. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Sabe, eu estava estudando essa semana sobre Adão e Eva e uma pessoa fez uma observação muito interessante. Quando nós ouvimos a Deus, quando Adão e Eva ouviram a Deus e a mensagem que Deus trouxe para Adão e Eva era muito simples. Multiplicai-vos, frutificai-vos, comei de tudo o que há no jardim, todas as árvores é para o vosso sustento, exceto o fruto da árvore que está no meio do jardim. Porque no dia que você comer desta fruta, certamente você vai morrer. Aí apareceu aquele personagem, aquela serpente que aparece para Eva. E todas as vezes que os seres humanos eles dão ouvido à voz da serpente, e você vê quando ela é introduzida, esse personagem no capítulo 3, né, que a serpente era dos animais mais astutos, mais sagaz. Sabe, então, não é uma coisa boa. Há alguma coisa errada nisso. E sabe, quando nós damos ouvido à serpente, ouvido, sabe, a forma como que Satanás, ele deturpa, ele torce as palavras de Deus, porque a serpente chega para Eva dizendo, pois é, né, quer dizer que vocês não podem comer das frutas do jardim, olha só. Não foi isso que Deus disse. Deus disse, comei de todas as frutas, exceto uma. E assim, então, Satanás ele tem usado dessa mesma tática para poder enganar a humanidade. Então quer dizer que você não pode ser feliz? Então quer dizer que você não pode dançar? Então quer dizer que você não pode ir para a festa? Então quer dizer que você não pode ir para esse lugar? Não, não é isso. Que Deus disse, eu posso fazer de tudo, desde que isso seja proveitoso para mim. Eu posso comer de todas as frutas, exceto daquela. Eu posso ir para todas as festas, exceto uma festa em que eu vou pecar. Estão entendendo, irmãos? Sabe, nós temos toda a liberdade em Cristo Jesus. E a liberdade em conhecer a sua palavra. E assim nós então entendemos que há um espírito que leva ao erro. Há o espírito da serpente, que quer enganar os homens. E há o espírito da verdade. Nisto conhecemos o espírito da verdade. Por quê? Porque ele fala da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Que Deus possa dar muita graça para vocês nesses dias. Que você possa estudar a palavra de Deus com eficácia nesses dias. Guarda aquilo que você tem aprendido. Sabe? Guarda a palavra de Deus no teu coração, para que você venha evitar o pecado de todas as maneiras. Que Deus os abençoe. Até a próxima semana. Amém.